ponto o nosso governo, até que ponto a gente está vendo isso aqui no desafio do equilíbrio das contas públicas. Eu vou chamar Raul Veloso, economista, presidente do Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos. E também, claro, uma participação especial de Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado. Doutor Raul, você pode ficar naquela cadeira ali? Vilma, prazer. Pode ficar nessa aqui, por favor. Muito interessante ouvir a palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quando ele nos abre os olhos. A gente sabe disso, que o nosso governo, e não é nenhuma crítica, é só uma evidência, é um fato, ainda gasta mais do que arrecada. Quando que a gente vai conseguir virar esse jogo e, principalmente, quais são as dificuldades para se conseguir virar esse jogo? O microfone é aquele ali, Vilma, por favor. E boa noite. Boa noite a todos. Bom, quando a gente observa essa situação, acho que a gente precisa pensar muito em governança. Eu acho que o caminho, ele passa por bons instrumentos de governança. E a gente tem observado alguns avanços institucionais muito importantes nesse sentido. O primeiro dele está associado às reformas estruturantes. A gente teve o primeiro painel discutindo bastante esse ponto, que uma das principais reformas que a gente tem observado é a reforma tributária, mas também tem a questão da governança fiscal e quais são os instrumentos que a gente vai avançar nessa direção. Nesse sentido, a gente consegue observar alguns pontos importantes, né? O avanço do arcabouço fiscal. A gente ainda tem algumas dúvidas, algumas questões relacionadas à sustentabilidade desse arcabouço, mas é um avanço institucional relevante para o país. E também outros instrumentos que fortalecem e viabilizam esse novo arcabouço fiscal. Como a gente tem observado hoje, a questão da necessidade de avaliação e qualidade dos gastos públicos, a questão do quadro médio de despesas do governo, então você avaliar e executar o orçamento não só para o ano que você está elaborando, mas qual o impacto desse orçamento para os anos seguintes. Então são passos importantes e necessários para a gente conseguir melhorar essa institucionalidade. Doutor Raul, o senhor acha que a gente tem esperança de um dia termos contas, e eu vou usar a palavra que é muito forte, mas simples porém forte, responsáveis, uma administração responsável, ou tem que ser assim, porque um país o Brasil é um país de desafios mesmo? Pois é, eu acho que nós temos de ser responsáveis, sem dúvida, mas mais do que isso, nós precisamos entender que não dá para um país como o nosso concentrar todo o seu gasto do setor público em apenas um item que se chama Previdência. Isso é algo realmente chocante. Se nós compararmos um período de mais de 30 anos que passou ultimamente, nós vamos verificar que nós estamos gastando absurdamente com Previdência e caminhamos para zerar os investimentos em infraestrutura no setor público. Os investimentos públicos em infraestrutura estão zerando. Nós só sabemos fazer gasto previdenciário. Nós precisamos investir para o país voltar a crescer. O país cresce muito pouco há muito tempo e a razão é uma só: não tem como crescer qualquer economia se não houver investimento. E nós não estamos direcionando recursos no setor público para esse item que permite a capacidade do setor público prestar serviço, se ampliar, os empregos se ampliarem e o país dar uma virada nesse assunto. Entre todos os gastos obrigatórios que a gente tem para investimento, sobra muito pouco, a gente sabe disso. E o senhor tem razão, a Previdência consome muito. É hora de fazer uma nova reforma? É hora de fazer mudanças na Previdência? Reforma é importante fazer de tempos em tempos, mudar regras,
para facilitar esse trabalho. E se adaptando também à nova realidade do país. Isso, mas mais do que isso, nós temos de aceitar essa como uma mudança importante para o país fazer, porque se nós não nos convencermos, e aí eu chamo os governantes para terem um papel fundamental nisso, que nós precisamos fazer isso, o país não investe, a economia não cresce, os empregos não crescem. É só olhar as estatísticas. Nós estamos crescendo em volta de algo entre 1,5% e 2% em média ao ano, porque nós simplesmente não investimos. Precisamos voltar a investir minimamente para os empregos, a economia, voltar a crescer de forma minimamente razoável. Superávit primário, Vilma, significa responsabilidade fiscal. A gente sabe como isso transmite confiança a investidores externos. A gente sabe como isso traz crescimento econômico. O Dr. Raul está meio que falando tudo isso desde ele começou aqui. Mas tem também influência nas políticas fiscais. Eu pergunto se a gente está no caminho de chegar a esse objetivo. Eu acho que é fundamental avançar, né, na sustentabilidade da política fiscal. Isso. E quando a gente olha a capacidade do governo de gerar superávit primário, isso passa necessariamente por reformas. Não só por reformas, mas também pela credibilidade que se intenta pelo governo em relação às suas políticas, em relação às regras fiscais que são desenhadas. Então, a gente consegue trazer esse paralelo em função do desenho do novo arcabouço fiscal, né? O governo ele sinalizou com uma meta ambiciosa de zerar o déficit fiscal, que estava quase 2% do PIB. Ele pretende zerar esse déficit, mas ele não criou instrumentos necessários para isso, né? Então, ele sinalizou com uma meta ambiciosa, sinalizou também com encaminhamento de diversas medidas para o Congresso, com o objetivo de ampliar as receitas, mas ainda assim a gente encontra algumas dificuldades em relação à materialização desses resultados. E como que isso acontece, né? Primeiro, em relação à capacidade de alcance dessas receitas no nível desejado pelo governo. A gente tem observado o aumento dessas receitas, mas não no nível necessário para zerar essa meta. E, de outro lado, a própria sustentabilidade desse arcabouço, porque o que é o arcabouço? É uma regra fiscal duradoura para trazer uma restrição para a política fiscal e assim você conseguir alcançar a questão da sustentabilidade da dívida pública, que é dada a partir da estabilização do crescimento, né, dessa dívida, parar de crescer essa dívida. E quando a gente olha as projeções e a trajetória das receitas e despesas do governo à luz desse novo arcabouço fiscal, o que a gente observa? A gente observa que você, ao longo do tempo, você vai gerando uma redução gradual daquelas despesas não obrigatórias e isso vai ensejar a necessidade, de novo, ou de reformas ou de alteração no novo arcabouço, o que é muito grave do ponto de vista de credibilidade e sustentabilidade fiscal. Para 2025, já olhando para o ano que vem, quais são os desafios para a gente cumprir essa meta? Bom, os desafios eles são grandes. Eu vejo, principalmente quando a gente compara o desempenho desse ano com o do ano que vem, boa parte das receitas são receitas temporárias. Então, o governo está fazendo um esforço para tentar alcançar a meta esse ano, mas para o ano que vem ele vai ter que, de novo, eventualmente tentar novas medidas de ganho de receita. E, de outro lado, a gente tem essa restrição já sendo observada na questão da alocação desse orçamento. O governo deve encaminhar o orçamento, a peça orçamentária, amanhã, né, a data limite para ele encaminhar, e a gente vai ter mais clareza desses números, mas o que a gente observa é uma pressão muito grande, como o economista Raul Veloso colocou, da questão previdenciária, e uma pressão muito grande também
de uma necessidade de redução dessas despesas discricionárias, que apesar de não serem obrigatórias, elas são extremamente importantes para o funcionamento da máquina pública. Doutor Raul, o senhor falou tanto da reforma da Previdência, mas se a gente falando de reformas estruturantes e que a gente precisa fazer e sempre mantê-las atualizadas, como o senhor também colocou, muito se fala que antes da tributária deveríamos ter feito a reforma administrativa. O senhor concorda com isso ou ela ainda pode vir e dar resultado mesmo depois da tributária? Bom, sempre seria útil, mas o item gasto administrativo é bem menor do que, por exemplo, o gasto previdenciário. Então, nós temos de ir onde o cinturão aperta mais. Nós precisamos entender que não há país que aguente gastar mais do que 50% do gasto total em previdência. Isso é insustentável. Nós temos de entender que nós precisamos investir, ampliar a capacidade de prestação de serviço e fazer a economia crescer. Essa tem de ser a prioridade. Tudo mais perde relevância quando você coloca na frente um objetivo que implica em mais emprego para a população e maior capacidade da economia de produzir serviços que são fundamentais para todos. Não tem muito como pensar. Temos de reformular a estrutura de gastos, passar a investir bem mais, reduzir os gastos correntes em geral, mas principalmente aqueles que pesam mais e são menos aceitáveis, como no caso dos benefícios previdenciários, que hoje estão ocorrendo sujeitos a muitas fraudes. Nós temos um setor público que gasta muito e faz muita fraude. E nós estamos precisando de investimento, serviços de infraestrutura e emprego crescendo nessas áreas. Não podemos acreditar apenas na alta taxa de juros, a dificuldade que a gente tem de investir, de fazer o país crescer. É preciso também, da parte do governo, fazer esse dever de casa. Isso. A questão da taxa de juros é secundária. Ela vem depois. Basicamente, no início, nós temos de aprender a gastar bem em favor da população. É para isso que o setor público existe. Não é para fazer um discurso puramente de agradar segmentos. Nós temos de fazer o que é preciso fazer para o país voltar a crescer. Ele cresce muito pouco, há muito tempo, e gerar empregos para a população. Vilma, uma última pergunta para você. Num ano eleitoral, a gente consegue pensar isso no Congresso Nacional, pensar nesses desafios e soluções lá dentro? Eu acho que a prioridade hoje, com certeza, está sendo centrada na questão eleitoral, na questão das eleições. E um outro ponto importante é a questão da reforma tributária. Eu acho que esses dois pontos estão consumindo um pouco dos esforços do Congresso nessa direção, né? Então, está sendo concentrado nesses tópicos, mas não tá se deixando de avançar em outros importantes. Eu acho que a gente tem alguns pontos importantes que estão avançando seja por iniciativa do próprio Executivo, seja por questão da tramitação no Congresso, principalmente nessa questão fiscal, quando a gente olha o governo apresentando o quadro de despesa de médio prazo na peça orçamentária, o governo conseguindo aprovar medidas de ampliação e de micro-reformas, né? Então, assim, acho que é uma agenda que está caminhando, pode não estar caminhando na velocidade em que a gente esperava que seria, mas tem caminhado em algumas direções. Eu acho que deveria ser um pouco mais acelerado, mas tem caminhado, sim.
Doutor Raul, eu faço uma pergunta parecida com a que eu fiz para a Vilma. Até que ponto há vontade política, no caso da reforma previdenciária? A gente sabe o quanto isso repercute na sociedade, o quanto isso, muitas vezes, é difícil de passar como desejaríamos. Até que ponto temos vontade política de fazer esse tipo de mudança, de adaptação, de manutenção? É difícil, não temos facilmente esse tipo de vontade política, porque tudo que traz desgaste com os eleitores, os dirigentes políticos tendem a evitar. Mas nós que acompanhamos o assunto, temos de mostrar à sociedade o mal que a falta de determinado tipo de gasto está fazendo para o país e para as pessoas. Não importa se algum político em algum local resista a fazer os procedimentos adequados. Nós temos de priorizar o bem-estar da sociedade, o que significa criar condições para os empregos acontecerem, as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida e o país progredir. Não importa se algum grupo não aceitar. Há exemplos no mundo em que nós poderíamos nos espelhar, independentemente das diferenças que existem em Brasil, resto do mundo, mas há exemplos de reformas bem feitas, de mudanças bem feitas e que serviriam de inspiração para a gente aqui nessa questão? Sinceramente, eu acho que isso não é tão relevante. Nós estamos minimamente capacitados, com o nível educacional que temos, de identificar o que nós precisamos fazer e depois fazer. Mesmo com as dificuldades. O que nós não podemos é deitar em berço esplêndido, achando que tudo vai cair do céu. Não cairá, nós temos de suar a camisa, trabalhar, batalhar e fazer do Brasil um país nota 10. É isso que nós precisamos. A gente torce para isso, né, Vilma? A gente torce para isso. Eu pergunto para você no ponto taxa de juros. Está sendo tão falado agora, o presidente do Banco Central acabou de sair daqui. O quanto isso realmente é um desafio? Ou o quanto o governo usa isso como uma justificativa para olhar para o outro lado e não ser responsável nos seus gastos, numa responsabilidade fiscal que tanto precisamos? Bom, essa discussão dos juros altos, né, o Roberto Campos Neto trouxe essa discussão de que explicar o porquê os juros no Brasil é alto demandaria muito tempo, e são vários os fatores que explicam isso, mas um fato é que os juros altos traz um custo maior para a dívida pública. Então, isso onera a dívida também. Então, você ter um custo alto, você aumenta o custo da dívida. Só que isso não retira a questão da necessidade de você ter responsabilidade fiscal. Então, o governo ele precisa se comprometer com a responsabilidade fiscal, com o equilíbrio das contas públicas. É importante ele se comprometer em gerar superávit fiscal para tentar mitigar, dar um freio nesse crescimento da dívida. E um ponto importante é só a dívida quando há déficit. Então, a gente está vivendo um cenário de déficit fiscal já há vários anos. Como que a gente reverte isso? Isso passa por reformas. Isso passa por responsabilidade de governo, por responsabilidade fiscal. Então, não tem como colocar todos os problemas na conta dos juros, né? Eu acho que os juros é uma questão, a gente precisa estudar, entender, de fato, os fatores que estão por trás do nível de juros no Brasil, mas os juros hoje, ele é, de fato, um driver para a política monetária, para o controle inflacionário e entre outros fatores. Isso gera, sim, um custo para a dívida pública, mas isso não exime a responsabilidade fiscal do governo de gerar superávit fiscal e de controlar a trajetória da dívida pública. O arcabouço que nós temos hoje facilita esse trabalho? Em termos, né? É um arcabouço que
ele gera uma trajetória de melhoria gradual das contas públicas, né, na medida em que você limita o crescimento da despesa ao crescimento da receita. Então, se você olhar ao longo do tempo, isso melhora gradualmente pela própria aplicação do arcabouço, mas não no nível necessário para equilibrar a dívida pública, para fazer ela parar de crescer. Então, ela ajuda, mas não resolve o problema. É preciso fazer um pouco mais. Por exemplo, nos gastos obrigatórios de saúde e educação, vocês têm algum posicionamento se esse índice deve permanecer ali nesses gastos obrigatórios? Tem que ser algo mais livre, mais liberado, ou tem que manter isso no papel? O índice de crescimento no investimento em saúde e educação, como está hoje na lei? Bom, a vinculação de saúde e educação é uma forma de você sinalizar o compromisso e a importância que esses gastos têm. Você ter um tipo de vinculação para esses gastos meritórios é de extrema importância. O que a gente pode discutir é a eficiência dessas vinculações. A gente consegue observar alguns pontos de ineficiência nesses índices quando a gente olha, por exemplo, a questão do período extremamente após a pandemia. Vários estados e municípios tiveram um aumento de receita, e aí você teve um aumento de receita muito grande num período muito curto de tempo, e isso elevou demais o percentual mínimo de gasto e fez com que várias prefeituras tivessem que gastar de forma, muitas das vezes, ineficiente, porque não tinha como se planejar para gastar antecipadamente. Então, você aumentou o percentual em um ano, de forma imprevisível, e você precisou aumentar esse gasto naquele ano sem ter feito um planejamento prévio. Então, isso gera gastos ineficientes. Mas não ter vinculação, eu acho que não é o caminho. Eu acho que a gente pode levantar essa discussão. Eu acho que a discussão ela tem que ser muito na questão do mérito da política pública, tem que ser muito na questão do resultado que a gente quer da política pública e não necessariamente o quanto que isso vai ajudar ou não no arcabouço fiscal. Mas é importante a gente olhar também para esses desenhos cruzados que a gente tem das regras, né? A regra do arcabouço fiscal é um percentual de uma receita, a regra da saúde é um percentual de outra receita, a regra da educação é um percentual de outra receita, o salário mínimo é o crescimento do PIB com a inflação. Então, você tem vários índices diferentes que geram trajetórias diferentes para determinados gastos e que muitas das vezes essas trajetórias são incompatíveis com a própria regra de limitação das despesas. E isso acaba gerando pressão, naturalmente, nas despesas discricionárias. Então, é um ponto que a gente precisa pensar, é um ponto que a gente precisa estar atento, mas eu acho que o desenho da política pública em si tem que focar muito no seu objetivo, no mérito e no que a gente quer alcançar em torno dessa política pública, a eficiência e a qualidade do gasto, sempre. Doutor Raul, eu acho que eu fecho essa noite com o senhor no nosso tema geral deste encontro, caminhos para o crescimento. O senhor falou muito de previdência, mas de tudo que discutimos aqui, qual seria o ponto em que a gente deveria prestar mais atenção e cobrar atenção, nós, cidadãos comuns, cobrar atenção do Congresso, do governo de forma geral, para seguirmos num caminho de responsabilidade fiscal e de crescimento? Alguém falou aqui na constância. Como é difícil ter algo constante no Brasil. Nosso crescimento é assim, inflação, dólar, influências externas, tudo isso conta muito aqui, influencia muito a gente. Como vencer essas barreiras para a gente ter realmente um crescimento constante? Meu caro, nós não podemos continuar convivendo com uma situação em que o peso do gasto que chega a 52% do total na União, isso é dado de 2021, 52% do gasto se refere à Previdência. Isso é maluquice total. Como é que um país pode gastar 52% com Previdência? Sabe quanto a União gastou com investimento? 2%, gente. Não dá. A queda no gasto com investimento foi brutal e a subida na Previdência fortíssima. Esses dois números demonstram claramente que nós temos de dar uma remexida completa na gestão financeira do setor público e não ficar esperando milagres, Congresso,
nós temos de tomar as providências que tragam de volta os investimentos e os empregos. E ponto final. Acabou. E ponto final é ótimo. Agradeço muito ao Dr. Raul Veloso, agradeço também a Vilma da Conceição Pinto, da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Muito obrigado a vocês dois.